São Sebastião era natural de Narbona, na França. Porém, seus pais eram de Milão, na Itália, de onde haviam partido para aquela cidade. Este santo foi um servo muito fervoroso de Cristo e, embora tivesse por inclinação natural aversão à carreira militar, dirigiu-se a Roma e entrou no exército sob o comando do imperador Carino, por volta do ano 283, com a finalidade de poder, com mais facilidade e sem levantar suspeita, assistir os confessores e mártires em seu suplício. Os mártires Marcos e Marceliano pareciam estar em risco de ter sua fé abalada pelas lágrimas de seus amigos, que lastimavam a morte a que haviam sido sentenciados. Sebastião, sabendo disso, foi ao lugar onde estavam e lhes fez uma longa exortação à constância, animando-os com o fogo tão santo que encheu de ternura e comoveu todos os seus ouvintes. Zoe, mulher de Nicostrato, que há 6 anos perdera o uso da língua devido a uma paralisia, lançou-se aos seus pés e começou a falar com clareza e distinção quando o santo fez em sua boca o sinal da cruz. Zoe, com seu marido Nicóstrato, que era guarda-joias, os pais de Marcos e Marceliano, o carcereiro Cláudio e outras 16 pessoas foram convertidas, e Nicóstrato, que era encarregado dos prisioneiros, levou-os para sua própria casa, onde Policarpo, santo sacerdote, os instruiu e batizou. Cromácio, governador de Roma, sendo informado disso e de que Tranquilino, pai dos santos Marcos e Marceliano, recuperava-se da gota ao ser batizado, desejou ser instruído na fé, achando-se ele mesmo gravemente afligido pela mesma enfermidade. Assim, tendo mandado que trouxessem Sebastião, foi curado por ele e batizado juntamente com seu filho Tibúrcio. Feito isto, libertou os prisioneiros convertidos, livrou-os de suas correntes e renunciou à prefeitura. Não muito tempo depois, no ano de 285, Carino foi derrotado e morto em Ilírico por Diocleciano, que no ano seguinte fez de Maximiano o seu colega imperador. Os magistrados continuavam com a sua perseguição do mesmo modo que no tempo de Carino, sem nenhum édito novo. Diocleciano, admirando o espírito de São Sebastião, o qual ocultava sua religião, quis tê-lo perto de sua pessoa e o nomeou capitão das guardas pretorianas, que era a dignidade da mais alta consideração. Quando Diocleciano dirigiu-se ao Oriente, Maximiano, que permaneceu no Ocidente, honrou o santo com a mesma distinção e respeito. Cromácio, com a permissão do imperador, partiu de Roma para a Campânia, levando consigo inúmeros convertidos. Houve certa disputa de zelo derivada de um desejo recíproco pelo martírio entre São Sebastião e o presbítero Policarpo, a respeito de qual dos dois acompanharia esse grupo para aperfeiçoar a sua instrução e qual ficaria em Roma para animar e assistir os mártires, o que era o mais perigoso. Agostinho diria mais tarde desejar ver entre os ministros da Igreja estas disputas de caridade. O Papa Caio, a quem haviam apelado, julgou mais conveniente que São Sebastião ficasse em Roma como defensor da Igreja. Acirrando-se a perseguição no ano 586, o Papa, juntamente com outros, escondeu-se no Palácio Imperial, como lugar de maior segurança, nos aposentos de um tal Cástulo, oficial cristão da corte. Santa Zoe foi a primeira a ser presa, orando sobre os sepulcros dos apóstolos no dia de sua festividade. Ela foi sufocada com fumaça, dependurada pelos pés sobre uma fogueira. Tranquilino, envergonhado de que uma mulher fosse mais forte que ele, também foi orar sobre o sepulcro de São Paulo e, sendo capturado pelo populacho, foi mortalmente apedrejado. Nicóstrato, Cláudio, Castório e Vitorino foram presos e, após serem torturados 3 vezes, foram atirados ao mar. Tibúrcio, vendido por um irmão traidor, foi decapitado. Cástulo, acusado pelo mesmo traidor, foi colocado 3 vezes no cavalete e depois enterrado vivo.
Marcos e Marciliano tiveram os pés cravados em um poste e, permanecendo vivos durante 24 horas, foram mortos com tiros de flecha. São Sebastião, havendo enviado antes de si mesmo tantos mártires ao céu, foi também acusado ante o imperador Diocleciano, que, reprovando-o severamente por sua ingratidão, entregou-o a certos oficiais de Mauritânia, para que lhe tirassem a vida. Seu corpo foi coberto de flechas, até que o deixaram como morto. Irene, viúva de São Cástulo, que ia enterrá-lo, encontrou-o ainda vivo e o levou ao seu alojamento, onde com o seu cuidado ele recobrou-se de suas feridas. Porém, recusou-se a fugir. Ao contrário, um dia foi postar-se perto de uma escada por onde havia de passar o imperador e, aproximando-se dele, reprovou-o pelas injustas crueldades que praticava contra os cristãos. A liberdade com que falava, e ainda mais vinda de uma pessoa que já julgava morta, encheu de espanto o imperador. No entanto, recobrando-se de sua surpresa, ordenou que o prendessem e o matassem a pauladas, e que jogassem o seu corpo numa latrina. Uma piedosa mulher chamada Lucina foi avisada pelo Marte em um sonho, e indo até o lugar onde ele estava, removeu dali o cadáver e o enterrou nas catacumbas, à entrada do cemitério de Calixto. Sobre suas relíquias foi depois edificada uma igreja pelo Papa Damaso. Vandelberto, Santo Ado, Enginhardo, Sigeberto e outros autores contemporâneos relatam que no reinado de Luís, o Piedoso, o Papa Eugênio II deu o corpo de São Sebastião a Ilduíno, abade de Saint-Denis, que o levou à França, e que foi depositado na igreja de São Medardo, em Soissons, em 9 de dezembro de 826. Com ele, dizem haver sido levada uma boa parte das relíquias de São Gregório Magno. As ricas urnas dos santos Sebastião, Gregório e Medardo foram maltratadas pelos calvinistas no ano de 1564, e seus ossos sagrados foram jogados dentro de um poço cheio de água. Em virtude da declaração de duas testemunhas oculares, foram depois encontrados pelos católicos e em 1578 foram colocados em novas urnas, embora já não fosse possível distinguir entre os ossos de cada um dos mártires. A cabeça de São Sebastião, que o Papa Sérgio deu a São Willibrordo, está guardada no Ducado de Luxemburgo. Várias relíquias suas são exibidas na Catedral de São Vítor, nos Teatinos e Mínimos de Paris, em 4 igrejas de Mântua, em Málaga, Sevilha, Tolosa, no Palácio Ducal de Munique, na Catedral de Tournai, na Antuérpia, na Igreja dos Jesuítas e em Bruxelas, na Capela da Corte. São Sebastião tem sido sempre honrado pela Igreja como um de seus mártires mais ilustres. Lemos em Paulo, o diácono, de que maneira Roma se livrou de uma cruel pestilência no ano de 1599, mediante a proteção deste santo. Milão em 1575, Lisboa em 1599 e muitas outras cidades experimentaram em semelhantes calamidades os milagrosos efeitos de sua intercessão junto a Deus.